Eu estou chateado porque eu fiz uma entrada muito boa, mas não focou, então eu peço por favor a você, celular, que se compadeça da minha alma e foque agora no meu rosto. Eu sei que não é tão bonito assim. Vou começar, calma. Vocês estão muito apressados. Paz e graça, Assembleia YouTubista renovada. Eu sou o Thiago Francisco, você eu não sei, e esse daqui é o Indiana Jones que vocês me atrapalharam de ver. E eu estou aqui hoje cercado por livros maravilhosos e pessoas ainda mais maravilhosas aí desse lado. Esse canal é Os Narizeus e hoje é a inauguração, o inauguramento do canal do quadro de resenhas. Hoje eu vou falar sobre O Hobbit, que você já deve saber, porque está no título provavelmente, né? Que é um livro muito bom, por sinal. E fica com a vinheta aí. Tem sabor de mel toda, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Que falar sobre essa história, né, tão conhecida do Hobbit. Provavelmente tem gente aí do outro lado bem mais gabaritado do que eu para falar sobre isso, né? Mas eu gostaria de estar só compartilhando um pouquinho, né, da minha experiência com esse livro. O Hobbit foi publicado pela primeira vez em 1937, escrito pelo famoso, o acadêmico ilustre Tolkien, J.R.R. Tolkien, e eu gostaria simplesmente de estar listando aqui 11 motivos pelos quais você deve ler essa obra maravilhosa. O primeiro motivo é porque ele criou um gênero. Sim, o gênero ficção fantástica nasceu desse livro. O Tolkien, ele era um acadêmico de peso, então ele conhecia muitas mitologias e literaturas antigas, por exemplo, a celta, e ele juntou todas essas criaturas, todo esse mundo e criou uma coisa nova. Ele criou o gênero de ficção fantástica. O segundo motivo pelo qual você deve ler é porque o Tolkien, ele cria um mundo. E ele não cria só um livro, ele cria tudo, ele faz várias eras do mundo e ele bota genealogias, e não sei quem é filho de não sei quem, tudo se encaixa, tem uma era, não é um livro só, não é uma história perdida, uma história solta. Muita gente já quer começar a escrever ou fazer alguma coisa assim, criando um mundo. E isso é muito difícil, mas ele consegue fazer isso com uma maestria espetacular. O terceiro motivo pelo qual você deve ler é exatamente o que eu acabei de falar das criaturas. Então, ele constrói as criaturas e as raças, né, desse mundo de uma maneira espetacular. Assim, muitas coisas que a gente vê hoje em dia são referências da cultura pop que nasceram lá, ou que ele deu um gostinho a mais. Então você tem os wargs, que são os lobos selvagens. Você tem os magos, você tem os humanos, os hobbits, elfos. Você tem os anões e os trolls. Enfim, muitas criaturas que é muito interessante você ver elas sendo construídas. Eu, por exemplo, não gostava de elfos, assim, normalmente quando tem uma referência em alguma cultura, mas os elfos no Hobbit são uma raça muito interessante, eles são honrados, ao mesmo tempo são divertidos, e você vai aprendendo a gostar dessas raças da maneira como ele cria num mundo rico, né, como se fossem pessoas, assim, com personalidades diferentes. O quarto ponto, eu acho que eu vou parar de fazer esse número. O quarto ponto é a questão das descrições, porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito no Tolkien. Ah, Tolkien é descritivo demais, cansa, não sei o que, ele descreve o reflexo da gota da folha da árvore que está caindo lá na distância, mas assim, eu acho que isso é um pouco exagerado. Eu tive a experiência de ler, realmente as descrições em algum momento podem mexer um pouco com a sua mente se eu não entender direito, mas eu acho que isso não atrapalha e é uma característica dele. Por exemplo, eu não sei em outros livros se isso é mais pesado, não sei, no Senhor dos Anéis, o pessoal reclama muito da passagem do Tom Bombadil, mas eu acho que não, eu acho que isso é exagerado. É um toquezinho dele, uma descrição, você entra um pouquinho ali, eu acho que é uma coisa boa. Quinto ponto é a distinção que ele faz de bem e mal. Então, isso ainda mais no canal cristão, né? A gente tem que relembrar que tem coisas muito importantes numa história que inconscientemente constroem quem nós somos nessa questão da ética, da moral, de ter um certo e errado absoluto. Você tem bem marcado ali nas descrições quem é o mal, quem é o bem, mas não é simplista, porque ao mesmo tempo os personagens que você sabe que são os heróis, que são bons, eles também têm fraquezas, eles também têm vícios,
E isso nos leva ao sexto ponto. Bem, o sexto ponto é que o que move os personagens. É interessante você observar sempre o desejo. Qualquer história é um personagem que quer alguma coisa, nem que seja um copo d'água. Então ele tem que querer, sabe? Ele tem que ter um motivo para enfrentar aqueles conflitos. E eu acho que é muito interessante no Hobbit que isso fica na balança entre a amizade e a ganância. Então, por exemplo, eu não falei da sinopse, né? Mas vamos lá. O Hobbit o Bilbo Bolseiro, ele é um hobbit que vive lá na sua vila, tal, comodamente, na sua toca, com tudo tranquilo, até que um dia Gandalf, o mago, ele chega e chama ele para uma aventura. Ele diz que não, mas mesmo assim ele leva, e em um dia ele coloca vários anões dentro da casa dele, fazendo uma bagunça, e ele sai numa aventura para resgatar o tesouro dos anões do passado, que ficou numa terra muito distante, na Montanha Solitária, nos controles do Smaug, que é um dragão. E você tem exatamente essa história, eles indo recuperar um tesouro, e durante essa jornada eles desenvolvem uma amizade muito legal, mas ao mesmo tempo o que motiva eles, que é retomar o tesouro, os anões são um povo muito ganancioso, exatamente como os dragões, né? E você vê principalmente no final como esse choque da ganância, depois que eles encontram o tesouro, ainda permanece ali. Então essa questão da amizade e da ganância está sempre presente. Vamos então ao sétimo motivo, que é um motivo assim que eu acho interessante, né? Porque até mais para quem conhece o Senhor dos Anéis e tal, é a questão do anel. Então tem um anel na história do Hobbit já, se você viu o filme você deve saber, que deixa ele invisível. Mas é interessante que ele descobre o anel tal, e isso leva ele para umas situações bem interessantes, assim. Ele é um personagem frágil, o Hobbit, né, uma criatura pequena, indefesa, e ele usa a esperteza dele com esse artifício, né, do anel. O oitavo, eu falei que não ia fazer isso com a mão. O oitavo motivo para você ler o Hobbit é nada mais nada menos que a esperteza de Bilbo. Então o Bilbo, que é um cara pacato, um Hobbit que vive lá, ele vai se transformando, e é comum de qualquer história, principalmente ficção fantástica, a gente ter essa superação do herói. Mas eu não diria muito a superação que chama atenção, mas a esperteza dele. E as espertezas nas situações difíceis que ele se encontra, eu acho que principalmente nos diálogos, porque tem dois momentos específicos que são muito marcantes. Um primeiro, que ele encontra o Gollum, que é a primeira vez que ele encontra o Anel, que ele faz um jogo de... como é que é o nome? Faz um jogo de enigmas. Então esse diálogo bem inteligente, essa esperteza, a maneira dele de tratar. Depois, no final, também com o Smaug, o próprio dragão, a maneira como ele se coloca sem dizer o nome dele, mas também dizendo alguma coisa, e essa inteligência dele, principalmente nesses dois momentos, eu acho bem interessante. O nono motivo para você ler o Hobbit, eu botei aqui porque eu gosto, né? Então eu botei meus dois personagens favoritos. Não sei, talvez seus personagens favoritos sejam outros. Eu botei o Gandalf e o Beorn. Gandalf é o mago, né, que todo mundo conhece, interpretado pelo Magneto e pelo mesmo ator, né? E ele eu gostei até mais no livro, porque ele, sabe, não se importa muito com o que os outros estão pensando, mas não é pro mal. Ele faz as coisas, você não sabe o que tem por trás. Às vezes ele parece meio infantil, e às vezes ele parece o mais inteligente de todos. Ele aparece do nada, meio mestre dos magos. Eu acho até que o Mestre dos Magos foi inspirado nele, só que exagerou essa característica de sumir e aparecer. E ele é um personagem extremamente agradável quando ele aparece, você fica muito feliz, principalmente no começo também. A maneira como ele é inconveniente e ao mesmo tempo sábio, né? E também o Beorn, que aparece mais ou menos no meio do livro, que é um humano que tem capacidade de virar urso, e ele é basicamente um humano gigante, sei lá, com mais de 2 metros, 3 metros. E ele é extremamente forte, mas ele tem um coração muito bondoso, assim, muito generoso, e o pessoal faz festa lá na casa dele. E isso nos leva ao 10º ponto, 10º motivo para você ler o Hobbit, que são as festas, os momentos de alegria. Muito interessante que na jornada dele você tem pontuais momentos de festa em que eles se encontram, e são pessoas e outros seres, né, anões, elfos, que não tem nada a ver um com o outro, totalmente diferentes, sentados em volta de uma fogueira ou de alguma coisa do tipo, comendo muito e cantando e conversando. E são umas coisas assim que
parece que foge da história, você esquece todas as dificuldades que eles passaram e você fica ali naquele momento, dá vontade até de estar lá, assim, dá vontade de se reunir com a família, com os amigos. É uma maneira muito simples, mas você sente realmente a alegria daquele momento ali. Eu acho que isso é bem interessante. Você tem isso na casa de Elrond, na própria festa inesperada no primeiro capítulo, na casa de Beorn, na cidade do lago. E contrapondo a isso, no último ponto, 11º, é exatamente o contrário, né? É a maneira como Tolkien ele descreve os momentos de cansaço, de fadiga, de fome, de frio. É muito interessante porque é uma viagem longa e normalmente em histórias, não só em livros, mas em filmes também, a gente tem uma descrição de viagens de uma forma muito mágica, assim, mas o Tolkien ele é muito realista, ele mostra cada ponto e ele mostra os personagens com fome e a maneira como ele demonstra o cansaço, a vontade de desistir dos personagens. Você fica tenso ali junto com eles e você tem o Bilbo quase o tempo todo pensando no calor da casa dele, e ele tá sentado na poltrona comendo alguma coisa boa, agradável, e ele tá passando frio, tá no meio da selva perdido com os bichos em volta dele, e ele sente realmente essa angústia. E ele é um personagem muito humano, porque ele sente a fraqueza. Os próprios anões, Thorin, Escudo de Carvalho, o próximo rei sob a montanha, o descendente do rei dos anões, de Traim e de Tror, e ele se sente da mesma maneira. Bem, esses foram os 11 pontos. Não sei se ficou bem legal, porque eu gravei tudo fora da ordem, assim, mas o editor, que sou eu mesmo, vai consertar os erros. E, bem, esse é um canal cristão. Tá, por que trazer o Hobbit? Logo a primeira resenha, a resenha de ficção, a historinha sobre seres mágicos, conto de fada. O que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso pode edificar minha vida? Talvez alguém esteja se perguntando se você ficou até aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado quando falar disso, sabe? Porque primeiro que a arte não precisa de justificativa. A gente não precisa ter um ensinamento necessariamente na arte para ser boa. Então, eu falei aqui do bem e o mal, tá, ok. Mas não é boa só porque tem bem e mal e vai ensinar para uma criança que existe bem e mal. Isso é uma coisa excelente. Só que existe uma questão estética também, de apreciar a obra. Porque a gente tem que saber que o ser humano ele é um subcriador. Deus ele nos criou como subcriadores. Ele falou pra gente cuidar da terra, pra gente cultivar da terra e criar também essa cultura. Porque existe cultura que pode glorificar a Deus. Isso tem que ser bem feito. É lógico que não pode quebrar os padrões morais. Mas a imaginação tem um papel essencial, tanto na formação da criança quanto em qualquer pessoa, né? O Rodolfo Amorim, como é o nome? O Rodolfo Amorim, na revista da Box 95, eu acho que de junho, ele escreve um texto curtinho de 2 páginas mais ou menos, 2, 3 páginas, falando sobre a importância da imaginação. E que a imaginação é um substituto ao hedonismo da nossa cultura. Então eu acho que a gente poderia finalizar o vídeo por aqui, de que existe um papel fundamental na imaginação. Você vê o próprio livro de Apocalipse, que quer dizer uma verdade, mas ele usa símbolos. Então esses símbolos são muito importantes. A verdade está ali, mas nem tudo é literal. Algumas coisas são símbolos. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso depois. Mas a gente tem que parar com essa cultura de hedonismo, tudo próprio prazer, e talvez nos entregarmos um pouquinho a uma história que vai enriquecer nossa imaginação. Muito bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu nunca falei isso, mas vou falar agora. Curtam, compartilhem, comentem. E se quiser dar dislike, pode dar dislike também, eu não ligo não. Ó, vou falar aqui, ó. Meta de like, 4 likes e a gente faz o próximo vídeo sobre o batismo com fogo. E a gente vai ter um convidado super especial. 4 likes a gente vai fazer aí. A gente tá com a meta pelo menos de um vídeo mensal. Mas provavelmente vai ser um pouquinho menos, tomara, né? E é isso aí. Obrigado, gente. Adeus, bom dia. Comam todos os legumes. Tchau. Você sabe que é o Gollum, né? Aquele precioso. Não vou imitar aqui. Precioso. Espero que vocês curtam realmente. Não só no botão, mas curtam no coração. E
Levem isso como uma alegria para o dia de vocês.